Muito bem, vamos nessa aula fazer uma abordagem sobre a aplicação da lei penal no tempo. Quando a gente fala em aplicação da lei penal, dentro da teoria da norma penal, nós estamos falando da incidência da norma penal de acordo com o momento ou de acordo com o lugar onde ocorreu um crime. Se o crime aconteceu em 2020 aqui no Rio de Janeiro, se o crime aconteceu em 2018 em Tóquio, se o crime aconteceu em 1980 em Paris. Ou seja, a aplicação do direito penal, ela é temporal e espacial. Por isso é importante que a gente tenha uma compreensão de como é que se aplica a lei penal no tempo e no espaço. Isso é um ponto importante. Então é isso que a gente vai abordar nessa aula. A aplicação da lei penal no aspecto temporal. E no aspecto temporal, o artigo 5º, inciso 40 da Constituição de 88, dispõe que a lei penal é irretroativa, salvo quando benéfica. Então a gente extrai do artigo 5º, inciso 40 da Constituição, duas regras, ou uma regra e uma exceção à regra. A regra é que a lei penal é irretroativa, ou seja, se o pacote anticrime, por exemplo, entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2020, ele não pode ser aplicado a fatos anteriores, ele não pode retroagir a fatos anteriores. Essa é a regra. A lei penal que entra em vigor numa determinada data será aplicada aos crimes que ocorram a partir daquela data. Então, se aquela lei penal entrou em vigor naquele momento, ela não terá aplicação para fatos anteriores a ela. Ela só terá aplicação dali para o futuro, dali para à frente. Essa é a regra geral. E aí é importante a gente lembrar que se a lei tem vacatio legis, como aconteceu, por exemplo, com o pacote anticrime, o pacote anticrime, na verdade, é de dezembro de 2019, Lei 13.963 de 2019, mas ela tinha vacatio de 30 dias. E aí, quando você contava o vacatio, percebia que essa lei entraria em vigor no dia 23 de janeiro de 2020. Ela foi publicada no dia 24, no Diário Oficial. Quando você contava ali 30 dias, verificava 23 de janeiro. Então, quando a lei tem vacatio legis, que é aquele período de adaptação, a gente deve contar esse período e somente a partir desse período a lei terá, então, aplicação. Se não tiver vacatio, ela entra em vigor no dia seguinte da publicação. Foi publicada hoje no Diário Oficial, amanhã ela entrará em vigor, amanhã ela poderá ser cobrada das pessoas e passa a regular os acontecimentos dali para o futuro. Então, a lei penal é irretroativa. Essa é a regra geral trazida pelo artigo 5º, inciso 40 da Constituição. Mas o próprio artigo 5º, inciso 40, ele traz uma exceção, salvo quando benéfica. O que significa dizer que se a lei penal nova, que foi alterada em benefício do agente, em benefício das pessoas que estão sujeitas à aplicação do direito penal, é sempre importante dizer isso. Eu me lembro uma vez numa sala de aula presencial, uma aluna me perguntou, mas professor, é benéfica para quem? Porque se eu for pensar que é benéfica para a vítima, é uma coisa. Se eu for pensar que é benéfica para a sociedade, é uma coisa. Se eu pensar que é benéfica para o agente, é outra coisa. Então é benéfica para o agente. O que a gente vai verificar é se essa lei penal que foi alterada trazia uma mudança benéfica para aquele que delinquiu, para aquele que está sujeito à aplicação das leis penais. E essa aplicação retroativa da lei benéfica está regulada pelo artigo 2º do Código Penal. O artigo 2º do Código Penal, que trata da aplicação da lei penal no tempo, dispõe que ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. E depois, no parágrafo único, que a lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que já decididos, com sentença condenatória definitiva, com sentença condenatória transitada em julgado. Então a gente tem aqui duas possibilidades. A possibilidade de uma lei nova, posterior, que deixou de considerar o fato como crime, e a possibilidade de uma lei nova, posterior, que continua considerando o fato como crime, mas dá a ele um tratamento mais benéfico. O caput do artigo, que é quando a lei deixa de considerar o fato como crime, se chama abolitio criminis.
abolício, de abolir, criminis. O crime foi abolido. Mas é preciso que você entenda bem o que é isso. Não basta aqui uma mera revogação de um crime. É necessário que, ao revogar esse crime, ele tenha realmente deixado de existir. Porque existem crimes que estão em dois tipos penais, de certa forma, semelhantes, concorrentes. Um prevalece pela especialidade ou pela consunção. E aí pode ser que a revogação de um deles faça com que aquele fato que era incriminado nele passe para o outro. Vou dar um exemplo. Crime de maus tratos está previsto no Código Penal, mas o crime de maus tratos também está previsto no Estatuto do Idoso, quando a vítima for idoso. Igualzinho o crime, idêntico. A única diferença é que lá no Estatuto do Idoso se aplica quando a vítima é um idoso. Então, se a gente se depara com um crime de maus tratos praticados contra um idoso, vai prevalecer o Estatuto do Idoso. Suponhamos que o Estatuto do Idoso venha a ser revogado. Aquele crime que estava lá no Estatuto do Idoso foi revogado. Isso caracteriza abolício crime? Não, porque aquele fato que estava sendo incriminado lá volta para o Código Penal, vai voltar a ser no Código Penal. Recentemente, o STJ deu uma decisão sobre isso num crime do Estatuto do Estrangeiro. A gente tinha uma lei chamada Estatuto do Estrangeiro, e lá no Estatuto do Estrangeiro tinha alguns crimes. Um deles era prestar declaração falsa para obter visto de trabalho ou de permanência no país. Então, um estrangeiro que procurou pelo setor de imigração, e lá no setor de imigração ele juntou documentos falsos para obter um visto de trabalho no Brasil, ou um visto de estudo no Brasil, ou um visto de permanência no Brasil. Juntou documentos falsos, ele simulou, por exemplo, um contrato de trabalho. Tinha um crime específico no Estatuto do Estrangeiro. O Estatuto do Estrangeiro foi revogado pela Lei de Imigração. Legal? Pela Lei de Imigração, há 2 anos mais ou menos. E na Lei de Imigração não tem esse crime. Na Lei de Imigração não tem um tipo penal semelhante a esse. Aí um caso concreto de um estrangeiro que juntou um documento falso apareceu lá no STJ para ser julgado, para discutir exatamente se havia abolício criminis naquela situação ou não. E aí o STJ tomou a decisão de que não havia abolício criminis, de que apesar daquele crime do Estatuto do Estrangeiro ter sido revogado, na verdade todo o Estatuto foi revogado, a conduta de prestar informação falsa junto a um órgão do Estado brasileiro caracteriza a falsidade ideológica do 299 do Código Penal. Então, quando ele chega lá e declara falsamente que ele está empregado num determinado lugar, ele está praticando o crime de falsidade ideológica, no artigo 299 do Código Penal. É isso, exatamente disso que eu estou falando. A revogação dos crimes do Estatuto do Estrangeiro não acarretou abolício criminis, porque esses fatos também podem ser criminalizados em tipos penais da legislação comum. Abolício criminis, pessoal, ocorre quando aquilo desaparece. Ele realmente deixou de ser crime. Não existe mais a previsão daquele fato como crime. E não existindo mais a previsão daquele fato como crime, ele desapareceu. Aí sim a gente pode falar em abolício criminis. Então, abolício criminis é isso. O fato deixou de ser considerado como crime na nossa legislação. Ele desapareceu da nossa legislação. Isso é que caracteriza abolício criminis. A gente pode falar, por exemplo, no crime de sedução, do artigo 218 do Código Penal, que, engraçado, né? Não foi revogado, ele foi alterado em 2009. Mas a alteração produzida nele em 2009 acarretou abolício criminis, fez com que aquele crime desaparecesse. Aquele fato que ali era considerado como crime não é mais. Então, abolício criminis é quando o fato deixa de ser crime. Não se confunde com revogação da lei. A revogação da lei pode fazer com que o fato se mantenha como crime, chamado continuidade típica, ou às vezes, mesmo sem revogar a lei, apenas alterando um fato que era crime deixa de ser, que foi o que aconteceu no artigo 218 do Código Penal. Ele sofreu uma alteração na redação e o fato que era considerado como crime nele deixou de ser considerado assim, sem que houvesse revogação dele, sem que houvesse a necessidade de uma revogação dele, o que é bem interessante. Qual é o efeito da abolício criminis? Ninguém pode ser punido. Portanto, a abolício criminis acarreta uma extinção da punibilidade. Não é à toa que ela aparece repetida no artigo 107, inciso 3,
O artigo 107 é aquele que ele cuida das causas extintivas. Vou mostrar para vocês, eu estou descendo aqui a lei. O artigo 107 cuida das causas extintivas da punibilidade. Prescrição, decadência, morte do agente e etc. E lá no inciso 3, ele declara que será extinta a punibilidade pela retroatividade da lei que não considera o fato como criminoso. Então, a retroatividade da lei que deixou de considerar o fato como crime caracteriza extinção da punibilidade. E como é que é o nome da lei que deixa de considerar o fato como crime? Abolitio criminis. Então, nós estamos diante de uma abolitio criminis e essa abolitio criminis irá retroagir para extinguir a punibilidade. Portanto, ela não altera para o fato passado, atenção, para o fato passado, ela não altera tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Ele era crime lá no passado, ele era típico, ilícito e culpável, e o passado não muda, ele vai continuar sendo. A partir de agora, ele é atípico, não tem mais previsão legal, o que caracteriza atipicidade. Mas lá no passado ele era típico, antijurídico e culpável. Agora ele é atípico. Mas o que acontece com o fato do passado? A lei nova vai retroagir para extinguir a punibilidade. Ele não pode mais ser punido. O Estado não pode mais exercer o direito de punir sobre aquela pessoa porque o fato que ela praticou no passado hoje não é mais crime. Isso é uma questão lógica, né? Quem praticar hoje não sofre nada. Então, quem praticou no passado não pode sofrer, porque senão a gente teria uma situação completamente contrária à lógica, contrária ao razoável, né? Uma situação completamente desproporcional. Eu fiz exatamente a mesma coisa que o João, só que eu fiz hoje. Me dei bem, porque hoje não é mais crime, mas ele fez quando era. Então, ele será punido. Isso foge à lógica de que o direito penal tem uma função de proteção do bem jurídico e que ele deve ser aplicado quando for realmente necessário. Se não for necessário, ele não tem aplicação. Então isso é o que a gente precisa compreender. Então a abolitio criminis retroage para extinguir a punibilidade, artigo 107, inciso 3 do Código Penal. Estou voltando lá para o artigo 2º. E percebam que o artigo 2º complementa dizendo o seguinte: ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da condenação. Ou seja, se essa pessoa já estava cumprindo pena, se essa pessoa já tinha sido condenada com trânsito em julgado, né, lembrem-se que a gente só começa a cumprir pena, como regra, por causa da presunção de inocência, depois do trânsito em julgado. Se essa pessoa já tinha uma sentença penal condenatória transitada em julgado, já tinha iniciado o cumprimento de pena, cessa a execução. Então, se ela estava presa ou se ela estava foragida, sendo procurada, cessa a execução. Se ela estava pagando a pena de multa, cessa a execução. Se ela estava cumprindo pena restritiva de direitos, serviço comunitário e etc., cessa a execução. Então, a execução penal para. A execução penal cessa ali. E também, atenção a isso, porque isso é muito cobrado, os efeitos penais da condenação. Os efeitos penais da sentença condenatória. Aqui é preciso ter cuidado. Você precisa lembrar que toda condenação penal tem efeitos penais, mas toda condenação penal também tem efeitos extrapenais, que estão nos artigos 91 e 92 do Código Penal. A perda do produto do crime, a obrigação de indenizar, se for um crime praticado por funcionário público, pode gerar eventualmente a perda da função pública, do cargo, do emprego público. Esses efeitos não são penais, esses efeitos são extrapenais, são civis, são administrativos. E vejam, o artigo 2º dispõe que cessam os efeitos penais da condenação. Se ele se tornou reincidente, volta a ser primário. Se ele passou a ter maus antecedentes, volta ao status de bons antecedentes. Se ele perdeu o direito a um benefício penal, como, por exemplo, uma pena restritiva de direito, volta a ter direito a ela. Mas os efeitos extrapenais são mantidos. Portanto, se tinha um efeito extrapenal, como, por exemplo, a indenização, ou como, por exemplo, a perda de um cargo público, ele vai continuar com esse efeito. A abolitio criminis vai atingir, depois do trânsito em julgado, apenas os efeitos penais. Para de cumprir a pena imediatamente, seja qual for a pena,
e não tem mais efeito extrapenal. Volta a ser primário, volta a ter bons antecedentes, volta a ter direito a benefícios que ele perdeu por causa dessa condenação. Já os efeitos extrapenais são mantidos. Então a gente precisa fazer um divisor de águas. Se a abolitio criminis ocorre antes do trânsito em julgado, ela atinge tudo, porque não tem sentença. Lembre-se que a sentença penal só se torna definitiva, só se torna real quando transita em julgado. Se ela não transitou em julgado, por causa da presunção de inocência, é como se ela não existisse. Pode até ser que tenha. Ele foi condenado, apelou, está na apelação. Está no recurso especial, está no recurso extraordinário. Tem condenação? Tem, mas ela não tem efeito condenatório ainda, porque ela não transitou em julgado. E a sentença penal brasileira só se torna condenatória, só se perfaz quando há o trânsito em julgado por causa da presunção de inocência. O STF até decidiu quanto à possibilidade de uma execução provisória, mas depois acabou voltando atrás. Que era aquela questão da prisão em segunda instância, depois ele voltou atrás, né? E acabou por maioria ratificando a Constituição da República no sentido de que a presunção de inocência vai até o trânsito em julgado. Portanto, se a abolitio criminis ocorre antes do trânsito em julgado, ela desaparece com a condenação, não tem sentença. E aí não tem efeito nenhum, nem penal, nem extrapenal. Se a vítima quiser ser indenizada, ela vai ter que buscar isso no cível. Se a administração pública quiser demitir o funcionário, vai ter que buscar isso administrativamente. Agora, se a abolitio criminis ocorre depois do trânsito em julgado, aí o efeito penal é atingido de imediato, mas o efeito extrapenal é mantido. O efeito extrapenal é mantido. Então, a abolitio criminis tem essa caracterização. Já o parágrafo único do artigo trata da lei nova que, de qualquer modo, beneficia o agente. Agora a gente não está mais diante de uma abolitio criminis. Ela agora não está mais abolindo o crime. O fato vai continuar sendo crime, mas apesar do fato continuar sendo crime, ele vai passar a ter um tratamento mais benéfico. Por isso é chamada de novatio legis in melius, a nova lei para melhor. Novatio legis in melius. E aí é muito amplo, né? Pode ser uma mudança na pena, pode ser uma mudança na natureza da pena, de pena de reclusão para detenção, por exemplo. Pode ser uma mudança na prescrição, a prescrição vai ser menor. Pode ser uma mudança revogando uma causa de aumento, ou criando uma causa de diminuição, ou mudando uma causa de aumento que estava num patamar superior para um patamar menor. Enfim, a gente pode ter inúmeras mudanças. Pode ser a unificação de dois crimes num único tipo penal, como aconteceu em 2009 com estupro e atentado violento ao pudor e fez com que passasse a configurar crime único. E que também pudesse configurar crime continuado em situações que antes seriam de concurso material. Isso é mais benéfico, porque a pena vai ser menor no crime continuado. Então a mudança, às vezes, é uma mudança que a gente quase não percebe, uma mudança que a gente quase não nota. É uma mudança, às vezes, muito tênue dentro daquela estrutura penal. Às vezes não, às vezes é clara. Legal? Às vezes é clara. O pacote anticrime, por exemplo, disse que só é crime hediondo a posse ou porte de arma de fogo de uso proibido, de uso restrito não é mais. A mudança é clara. Era de uso restrito ou proibido, agora é só de uso proibido. Então, de uso restrito não é mais. Isso é uma mudança benéfica. Deixou de ser crime hediondo. Deixou de ser crime hediondo, retroage em benefício. Então, a gente precisa analisar se aquela mudança traz realmente um benefício ou não. E se ela trouxer o benefício, ela retroage aos fatos anteriores. Os fatos anteriores passam a ser tratados de acordo com a nova lei. Agora, o que não pode ser feito, embora a doutrina majoritariamente defenda, mas o STJ não deixa, está inclusive numa súmula 501 do STJ, é combinar duas leis no tempo. Imagina que o crime foi praticado na Lei 1, entrou em vigor a Lei 2. E o que é melhor para ele é a combinação das duas. Pode combinar as duas para aplicar a ele, ou seja, retroagir só uma parte da Lei 9 e combinar com a lei anterior? O STJ disse que não. Numa situação específica envolvendo a lei de drogas, uma causa de diminuição de pena da lei de drogas, o STJ disse, olha, tem que retroagir integralmente, ou fica com a lei anterior. Ou seja, é vedada, está expresso na súmula 501, é vedada a combinação das leis penais. Não pode combinar a lei penal.
No caso concreto, a pena da Lei 1 era menor do que a pena da Lei 2. Então, se a Lei 2 mudou com uma pena maior, ela não pode retroagir, que é pior. É pior. Mas tem uma causa de diminuição, e essa causa de diminuição deveria retroagir. Aí a dúvida foi, para retroagir a causa de diminuição, tem que aplicar nessa pena nova aqui, ou seja, íntegra, ou posso pegar só a diminuição e combinar com a pena daqui? E o STJ disse que não, que tem que aplicar a lei nova na íntegra se ela for mais benéfica, que não pode combinar com a lei anterior. Então ele vedou, ele proibiu a combinação de leis. Então a lei nova, que de qualquer modo beneficiar, retroage, mas não pode retroagir via combinação. Não é possível combinar as leis penais no tempo. A retroatividade não admite essa combinação. Legal? Beleza. Um outro ponto importante sobre lei penal no tempo é o artigo 3º, que trata das leis excepcionais e das leis temporárias. O que é uma lei excepcional? Lei excepcional, pessoal, é uma lei que está vinculada a um fato excepcional. Não aconteceu, né? Não aconteceu. Vou inventar, legal? Estou inventando. Mas imaginem que a gente tivesse uma lei que dissesse que durante a pandemia, durante o isolamento social da pandemia, praticar furtos nas ruas teria uma pena maior. Beleza? Então criava lá no furto uma qualificadora dizendo assim, durante o período de isolamento social decretado pelos governos dos estados e dos municípios, o furto terá pena de 2 a 8 anos. Uma qualificadora para o furto quando praticado durante o período de isolamento social decretado pelo governador ou pelo prefeito. Isso teria a natureza de lei excepcional. Se durante o período de isolamento social alguém praticasse um furto, teria a pena maior. Beleza? Mas e quando acabasse a pandemia? Quando acabasse a pandemia, esse furto voltaria a ser furto simples. Praticou o furto ali na rua, não tem nenhuma outra qualificadora, seria furto simples. Isso ia retroagir em benefício? Essa é que é a questão. Já a lei temporária, o que é a lei temporária? É aquela que traz uma data para a autorrevogação. A gente teve um exemplo da lei da Copa. A lei geral da Copa tinha alguns crimes e tinha uma data para revogação, 31 de dezembro de 2014. Então ela tinha crimes ali dentro dela com uma data para autorrevogação. Legal? Artigo 37 da lei. Uma data para autorrevogação. Estes crimes vigerão até o dia 31 de 12 de 2014. Isso dá a ela uma natureza temporária. Ela tem uma data fixa para deixar de existir. Aqueles crimes têm uma data fixa para deixar de existir. Enquanto a lei excepcional está vinculada a um fato, e aí quando o fato desaparecer, ela desaparece, a lei temporária tem uma data. Você já sabe de antemão qual é a data. Vai ser no dia 31 de dezembro de 2014. As duas seguem a mesma lógica. Se eu disser que o que vem depois vai retroagir em benefício, imagina um crime que só existia na lei da Copa. Na lei comum ele não é crime. Marketing de emboscada por intrusão, por exemplo. Só era crime na lei da Copa. Fora dela não tem esse crime. Aí o João pratica esse crime na lei da Copa, durante um evento da Copa do Mundo. Foi lá e fez propaganda de uma marca não autorizada. Crime da lei da Copa. Quando a lei da Copa acabar no dia 31 de dezembro de 2014, esse fato deixa de ser crime. É abolício crimes. Abolício crimes retroage? Na lei temporária ou excepcional, não. É isso que o artigo 3º está dispondo. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o seu período ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Portanto, é necessário que ela retroaja, é necessário que ela ultraja a decisões posteriores. O crime foi praticado na lei da Copa, mas ele só vai ser julgado agora. Ele vai ser julgado com qual lei? Com a lei da Copa. Ela tem ultratividade, ela é aplicada para frente. Beleza? Ainda que revogada, ela já acabou. Imagina que agora alguém descubra que o fulano praticou um crime daqueles na lei da Copa. Ele pode ser punido de acordo com a lei da Copa? Pode, porque ele praticou naquela época. Então a gente pega o período de vigência dela e vê se o crime aconteceu aqui dentro. Se ele aconteceu aqui dentro, mesmo que ele só seja processado agora, será processado de acordo com ela. Será processado de acordo com ela. Legal? Então é essa a ideia que a gente precisa ter, é essa ideia
que se traz aqui para a gente. Um outro ponto relevante, né, e agora eu acho que está bem claro isso, é saber determinar quando é que acontece o crime. Para poder dizer que ele aconteceu na Lei 1, aconteceu na Lei 2, aconteceu na lei excepcional ou na lei temporária, eu preciso saber determinar quando é que acontece o crime. E como é que se determina quando é que acontece o crime? O artigo 4º do Código Penal, ele adota a chamada teoria da atividade. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, é importante que se tenha essa compreensão. Mesmo que o resultado aconteça depois, mesmo que o resultado aconteça em outro momento, o crime foi praticado na data da conduta, da ação ou da omissão. Por isso, teoria da atividade. Se fosse na data do resultado, seria teoria do resultado. E se fosse numa ou noutra data, se fosse misto, se pudesse ser em qualquer uma das duas, seria teoria da ubiquidade, que foi adotada, por exemplo, para o lugar do crime. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Vejam, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão no todo ou em parte. Legal? Bem como é o lugar onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Então é tudo. Tanto o lugar da conduta quanto o lugar do resultado. Tudo lugar do crime. Todo ele lugar do crime. Tanto o lugar da conduta quanto o lugar do resultado. Isso é teoria da ubiquidade. Para o tempo do crime, não. Para o tempo do crime foi adotada a teoria da atividade. O crime é praticado no momento da conduta, da ação ou da omissão. Agora, cuidado. O crime é praticado no momento da conduta. Legal, se eu olho para um homicídio, qual foi o dia que ele deu o tiro? Ontem. Então, ontem foi a data desse crime. Se eu olho para um furto, qual foi o dia que ele realizou a subtração do celular? Hoje. Ah, então essa data é a data do crime. Legal. Eu consigo determinar. Eu consigo olhar para o crime e determinar. É ali a data dele. Agora, existem crimes que duram um período. O crime permanente. O que é um crime permanente? É um crime cuja conduta se estende no tempo. Furto de energia elétrica. Fez a ligação clandestina lá no poste da empresa de energia elétrica e está consumindo a energia há 2 anos. Um furto só que durou 2 anos. Até que um dia a polícia passando viu, foi lá e desligou o negócio, prendeu ele em flagrante. Sequestro. Privou a liberdade da vítima, ficou com ela 10 dias. 10 dias de sequestro. Um único sequestro. Durou 10 dias. Tem um período. Crime continuado, que são aqueles crimes repetidos, né, com ligação de tempo, lugar, modo de execução, é o artigo 71 do Código Penal. Vários furtos praticados sempre na garagem do prédio onde ele morava, furtando bicicletas dos vizinhos. Vários crimes de corrupção sempre praticados numa mesma loja contra um mesmo fornecedor. Todo dia o policial ia lá e dizia, ó, quer que a sua loja seja roubada? Não, então me dá aqui um valor. Ó, quer que a sua loja seja... Não, me dá aqui um valor. Então, essa reiteração criminosa caracteriza um negócio chamado crime continuado, quando requisitos que estão no artigo 71 forem atendidos. Eu não vou entrar nesse detalhe agora. Mas tanto no crime permanente quanto no crime continuado, o crime passa a ter um período. Ele deixa de ter uma data fixa e passa a ter um período. E aí é importante entender o que acontece se por acaso a lei penal mudar no meio desse período. Se ela mudar para melhor, eu acho que ninguém tem dúvida, né? Ela vai ser aplicada, porque ela poderia até retroagir para ele. Se ela viesse só depois dele, ele acabou todo aqui na Lei 1, ela veio depois dele, ela poderia retroagir para ele, porque ela é melhor. Imagina se ela muda no meio. O problema é quando ela muda para pior, porque se o crime acontecesse todo na Lei 1 e viesse uma lei nova pior, ela não poderia retroagir, claro. Mas e se ela mudar no meio dele? A permanência entrou na nova lei. A permanência ultrapassou a vigência da nova lei. A continuidade ultrapassou a vigência da nova lei. Como é que fica a situação? Pode aplicar a nova lei, ainda que mais grave. Então, no crime permanente e no crime continuado, a lei nova, ainda que mais grave, pode ser aplicada a ele desde que
atenção, a vigência dela seja anterior ao término do crime. A vigência dela seja anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Aí eu posso aplicar a lei nova. Aí é possível aplicar a lei nova. Legal? Então é importante que se tenha isso em mente nessa caracterização. Isso está numa súmula 711 do STF. Isso cai demais em provas de concurso, provas de faculdade e na própria vida real. A gente já teve casos de corrupção governamental onde o Supremo Tribunal Federal verificou que a corrupção começou antes da mudança do crime de corrupção, lá em 2003, e ultrapassou a mudança. E a lei tinha mudado para pior, tinha aumentado a pena da corrupção, e ele mandou aplicar com base na súmula 711. Então a súmula 711 é uma súmula que verdadeiramente deve ser aplicada, que verdadeiramente tem utilidade e possibilidade de aplicação. Então acho que esses eram os pontos que eu queria destacar sobre a aplicação da lei penal no tempo. É isso, até mais.